Mãe solteira encontra a câmera oculta no quarto da filha. O que aparece é chocante. A tarde parecia normal em São Paulo, mas Clara sentia uma inquietação no peito. Como professora dedicada e mãe solteira, suas horas eram divididas entre a sala de aula e a turbulenta adolescência de sua filha, Marina. Com o sol se pondo, ela decidiu aproveitar a oportunidade e arrumar o quarto da filha, que mais parecia um campo de guerra. Enquanto organizava roupas e livros, algo chamou sua atenção. Um pequeno objeto cilíndrico escondido atrás de um pôster do seu ídolo pop reluzia na luz suave do sol. Era uma câmera oculta. O coração de Clara disparou. Uma invasão de privacidade? O que mais teria a filha escondido? Com as mãos trêmulas, ela levantou a câmera, seu cérebro girando com pensamentos sombrios. Aquele detalhe parecia pequeno, mas a sensação de que algo estava muito errado a envolveu. O que estaria Marina aprontando? Assim que chegou a um lugar mais reservado, não resistiu, conecto. Os vídeos começaram a rodar. Clara ficou paralisada, assistindo às cenas que pareciam comuns. Amigos rindo, conversas descontraídas, mas à medida que os vídeos avançavam, seu coração pesou. Marina, tão doce e inocente, rodeada de jovens que não pareciam tão inofensivos assim. Olhos que conspiravam, sussurros que pareciam planos obscuros. Os rostos de seus companheiros de classe, que até então pareciam normais, revelavam um lado sombrio que era desconcertante. Uma onda de pânico tomou conta da mãe. Ela se sentia uma estranha na vida de sua própria filha, o que tinha perdido de vista. Nas gravações, Lucas, um de seus alunos mais dedicados, aparecia com frequência. O menino, que sempre havia sido um exemplo, tinha um charme sedutor que a fazia hesitar. Agora, seu sorriso parecia mais um aviso. Clara sentia que suas tentativas de educar Marina tinham falhado. As memórias de sua infância complicada, de segredos e dores, invadiam sua mente. O que ela deveria fazer? Confrontar Marina seria um erro? Ou talvez fosse hora de se tornar a mãe que sempre desejou ser, em vez de apenas uma provedora? O dilema a consumia, sugando suas forças. As vozes na tela pareciam mais altas, mais insistentes. Então decidiu que precisava ter uma conversa. Precisava entender a verdade. Respirando fundo, Clara se dirigiu ao quarto de Marina. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A porta rangia ao abrir, sua mente girando com perguntas não respondidas. Mas ao entrar, ela congelou. Marina estava ali, pálida, com o telefone colado ao ouvido, seu rosto enigmático como uma máscara. As palavras saíam de sua boca em um tom ríspido e intenso. Clara hesitou. O que mais ela estava escondendo? O que a verdade por trás daquela câmera revelaria? A tensão no ar era palpável. Clara sentiu um nó na garganta. A conexão entre mãe e filha começava a parecer um campo de batalha. E à medida que o silêncio pesava, algo dentro dela rugia por respostas, e ao mesmo tempo, desejava proteger a filha da tempestade que estava prestes a se desatar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Ponto. Abre aspas. Clara sentiu que a atmosfera no quarto estava pesada. Marina no telefone se virou rapidamente, e o olhar dela foi um misto de surpresa e desespero. As conversas ruidosas que Clara havia escutado nos vídeos ecoavam agora em sua mente, como se todas aquelas vozes se reunissem em uma única, a chamando para um confronto. O mundo interno da filha parecia uma selva densa, cheia de segredos e armadilhas. Marina, precisamos conversar, disse Clara. A voz um pouco mais firme do que ela esperava.
mas a resposta da filha veio como um soco no estômago. Agora não, mãe. Estou ocupada. A voz de Marina era ríspida, quase agressiva. Clara ficou paralisada. Nunca tinha visto sua filha assim, tão alterada, tão distante. O coração de Clara acelerou, e ela sentiu um aperto no peito, misturado com o calor da raiva e da preocupação. Que conversa é essa? O que está acontecendo? Clara deu um passo à frente, mas Marina recuou, como se um abismo profundo os separasse. O silêncio pairou entre elas, carregado de tensão. O telefone na mão de Marina começou a vibrar, mas ela não atendeu. Clara notou que o rosto da filha estava pálido e os olhos, castanhos e normais, estavam escurecidos por algo que a mãe não conseguia compreender. Marina olhou para o chão, depois para Clara e, em um momento de fraqueza, disse: "Você não entende. Não é como você pensa. As pessoas, elas não são quem aparentam ser." Clara ficou intrigada. Sentiu que cada palavra vinha carregada de um peso que ela não podia ignorar. Quem são essas pessoas, Marina? O medo estava escorrendo como um fio quente por suas veias. Clara se aproximou mais. "O que está acontecendo com você?" A filha respirou fundo. Um suspiro tão profundo que parecia que ela estava ao limite de explodir. Você não pode me proteger de tudo. Eu não sou mais uma criança." Antes que Clara pudesse responder, a porta da frente se abriu de maneira brusca. Um grupo de meninos, entre eles Lucas, entrou. Eles estavam rindo, mas ao perceberem a tensão, as risadas cessaram rapidamente. O que quer que eles tivessem descoberto fora da casa parecia ter trazido um novo tipo de energia, um alerta de perigo. "Marina, vem aqui!" gritou Lucas, mas o tom dele era mais sombrio do que Clara jamais tinha ouvido. Os outros meninos começaram a murmurar entre si. O clima na sala tinha mudado. A tensão agora era palpável. Clara olhou para o grupo e um arrepio percorreu sua espinha. "Você não está mais sozinha, Marina. É hora de você fazer a escolha certa", disse outro garoto. E ao ouvir isso, Clara sentiu um frio na barriga. As palavras pareciam ser uma ameaça disfarçada de amizade. O que era isso? Uma gangue? Clara não conseguia acreditar o que estava acontecendo. "Escute, vocês não podem estar aqui." Clara quase gritou, mas sua voz não soou tão firme quanto queria. "Saiam!" Mas antes que pudesse completar a frase, Lucas deu um passo à frente. "Ela já não é mais sua. Não percebe? Marina pertence a nós agora. Ela faz parte da nossa turma." As palavras dele eram como facas, ferindo a mãe em um lugar profundo. Clara olhou para Marina, esperando que ela negasse, que dissesse que tudo aquilo era mentira, mas a expressão da filha era confusa. "Marina, o que você está fazendo com eles?" Clara perguntou, a voz se quebrando. Ela estava à beira das lágrimas, mas precisava manter a compostura. O que teria acontecido com sua doce e inocente filha? E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, Marina olhou para Clara, e os olhos dela pareciam tão distantes. "Às vezes, mãe, é preciso entender que os nossos amigos são mais importantes do que a família. Eu estou bem aqui." Uma onda de choque e desespero tomou conta de Clara. A filha estava se afastando dela. O nó na garganta se apertou, e o medo deu lugar a uma raiva que borbulhava. O que havia de fato mudado? Quem eram essas pessoas que tinham trazido Marina para este caminho? As palavras de Marina ecoavam na cabeça de Clara, e enquanto ela tentava processar tudo, uma batida violenta na porta interrompeu seus pensamentos. Clara congelou. O som foi repetido, e os meninos ao lado dela pareceram nervosos. O medidor de tensão estava prestes a estourar. "Quem é?" Clara gritou, mas a mente dela já corria em direções aterradoras. "O que está acontecendo?" E ao abrir a porta, o mundo de Clara desmoronaria de vez. Clara congelou ao ouvir a batida na porta. O som rápido e impetuoso ecoou pela sala, como se alguém quisesse entrar a qualquer custo. O grupo de meninos dentro do quarto ficou em silêncio absoluto.
os olhares trocados entre eles, revelando preocupação e algo mais. Algo que fazia o coração de Clara acelerar. "Quem é?" ela gritou, tentando manter a voz firme, mas a insegurança transparecia. O intervalo de segundos pareceu se arrastar, antes que a porta fosse aberta com um empurrão violento. Um homem alto, com uma expressão furiosa e olhos que pareciam penetrar sua alma, entrou. Ele tinha um ar ameaçador, e Clara imediatamente sentiu que algo estava muito errado. "Marina!" ele gritou, e o nome da filha dele explodiu no ar como um tiro. Clara deu um passo à frente, bloqueando a entrada. "Quem é você? O que quer com minha filha?" O desespero subia em sua garganta enquanto tentava manter a calma. O homem não parecia se importar com ela. Seus olhos estavam fixos em Marina. Os meninos começaram a murmurar, uma inquietação crescente se espalhando pelo ambiente. Lucas, que antes parecia confiante, agora estava branco, como se tivesse visto um fantasma. Clara se virou para ele. "O que está acontecendo, Lucas?" "Ela não pode ir com você." O garoto finalmente conseguiu dizer, mas a voz dele era fraca. O homem deu um passo mais perto, e a pressão no ar tornou-se sufocante. "Essa é a minha chance de corrigir as coisas," ele disse, seus olhos fixos em Marina. "Chega de esconderijos. É hora de você se juntar a nós de verdade." O jeito que ele falou fez o coração de Clara disparar. O que ele queria dizer com juntar a nós? Marina olhou para o homem, um misto de confiança e medo permeava seu olhar. "Qual é o seu problema, Lucas? Você não entende que eu preciso deles? Eles me entendem." As palavras dela soaram como um golpe no coração de Clara. O que havia mudado na sua filha? Então, uma revelação chocante caiu como uma bomba. O homem tirou do bolso um pequeno objeto e o segurou em direção a Marina. Era o celular dela, o mesmo que ela carregava o tempo todo. "Você já está nas mãos deles." "Está na hora de parar de mentir para você mesma." O choque percorreu o corpo de Clara. "O que você sabe sobre minha filha?" Ela praticamente gritou, o pânico se transformando em uma raiva intensa. "Ela não é só uma estudante, senhora. Você não faz ideia de quem ela se tornou." Ele então piscou para os meninos do grupo. "Ela faz parte de algo muito maior, e esse pequeno vídeo que você assistiu era só a ponta do iceberg." A tensão aumentou. As palavras dele ecoaram como um trovão no peito de Clara. Ele estava insinuando que Marina estava envolvida em algo mais profundo, mais perigoso. Como podia isso ser verdade? "Marina, o que ele está dizendo?" Clara perguntava, quase implorando por uma resposta. "Eu não queria que você soubesse." Foi como se tudo tivesse desmoronado em questão de segundos. Clara sentiu as pernas tremerem, um nó apertando sua garganta. O que mais ela não sabia? O homem se aproximou mais, e Clara se preparou para intervir. Um pensamento passou pela sua mente. E se Marina realmente estivesse perdendo o controle? O homem colocou a mão na mesa, inclinando-se para mais perto da filha. "Se você não vier agora, será tarde demais. Eles não vão esperar por você." E então, sem aviso prévio, uma sirene cortou o ar, soando distante, mas rapidamente se aproximando. O homem olhou nervosamente para a janela. "Precisamos ir, agora!" Aquele grito fez o clima ficar ainda mais pesado. Os meninos começavam a agir em pânico, enquanto Clara sentia que o chão sob seus pés estava ruindo. Marina, confusa, virou-se para sua mãe, um pedido silencioso nos olhos. Clara sentiu que tudo, cada escolha que tinha feito, cada decisão, a havia levado até aquele ponto. Era um abismo, e antes que pudesse perceber, o peso de tudo se lançava sobre ela. Suas esperanças de ser uma boa mãe, a luta diária, as promessas de mantê-las a salvo. "Você não vai levar minha filha para longe," Clara berrou, sentindo o desespero invadindo suas veias. Mas, naquele instante, a porta se fechou, e ela percebeu que estava no centro da tempestade. Qual era a verdade por trás do que estava acontecendo? O que realmente sua filha havia se tornado? E com a sirene crescendo, a única certeza que Clara tinha
era que a batalha estava só começando. Clara congelou ao ouvir a batida na porta. O som rápido e impetuoso ecoou pela sala, como se alguém quisesse entrar a qualquer custo. O grupo de meninos dentro do quarto ficou em silêncio absoluto, os olhares trocados entre eles, revelando preocupação e algo mais. Algo que fazia o coração de Clara acelerar. "Quem é?" ela gritou. "Tei." Ele tinha um ar ameaçador e Clara imediatamente sentiu que algo estava muito errado. "Marina!" ele gritou, e o nome da filha explodiu no ar como um tiro. Clara deu um passo à frente, bloqueando a entrada. "Quem é você? O que quer com minha filha?" O desespero subia em sua garganta enquanto tentava manter a calma. O homem não parecia se importar com ela. Seus olhos estavam fixos em Marina. Os meninos começaram a murmurar, uma inquietação crescente se espalhando pelo ambiente. Lucas, que antes parecia confiante, agora estava branco, como se tivesse visto um fantasma. Clara se virou para ele. "O que está acontecendo, Lucas?" "Ela não pode ir com você." O garoto finalmente conseguiu dizer, mas a voz dele era fraca. O homem deu um passo mais perto, e a pressão no ar tornou-se sufocante. "Essa é a minha chance de corrigir as coisas", ele disse, seus olhos fixos em Marina. "Chega de esconderijos. É hora de você se juntar a nós de verdade." O jeito que ele falou fez o coração de Clara disparar. O que ele queria dizer com juntar a nós? Marina olhou para o homem. Um misto de confiança e medo permeava seu olhar. "Qual é o seu problema, Lucas? Você não entende que eu preciso deles? Eles me entendem." As palavras dela soaram como um golpe no coração de Clara. O que havia mudado na sua filha? Então, uma revelação chocante caiu como uma bomba. O homem tirou do bolso um pequeno objeto e o segurou em direção a Marina. Era o celular dela, o mesmo que ela carregava o tempo todo. "Você já está nas mãos deles. Está na hora de parar de mentir para você mesma." O choque percorreu o corpo de Clara. "O que você sabe sobre minha filha?" Ela praticamente gritou, o pânico se transformando em uma raiva intensa. "Ela não é só uma estudante, senhora. Você não faz ideia de quem ela se tornou." Ele então piscou para os meninos do grupo. "Ela faz parte de algo muito maior. E esse pequeno vídeo que você assistiu era só a ponta do iceberg." A tensão aumentou, e as palavras dele ecoaram como um trovão no peito de Clara. Ele estava insinuando que Marina estava envolvida em algo mais profundo, mais perigoso. Como podia isso ser verdade? "Marina, o que ele está dizendo?" Clara perguntava, quase implorando por uma resposta. Eu não queria que você soubesse." Foi como se tudo tivesse desmoronado em questão de segundos. Clara sentiu as pernas tremerem, um nó apertando sua garganta. O que mais ela não sabia? O homem se aproximou mais, e Clara se preparou para intervir. Um pensamento passou pela sua mente. E se Marina realmente estivesse perdendo o controle? O homem colocou a mão na mesa, inclinando-se para mais perto da filha. "Se você não vier agora, será tarde demais. Eles não vão esperar por você." E então, sem aviso prévio, uma sirene cortou o ar, soando distante, mas rapidamente se aproximando. O homem olhou nervosamente para a janela. "Precisamos ir. Agora!" Aquele grito fez o clima ficar ainda mais pesado. Os meninos começaram a agir em pânico, enquanto Clara sentia que o chão sob seus pés estava ruindo. Marina, confusa, virou-se para sua mãe, um pedido silencioso nos olhos. Clara sentiu que tudo, cada escolha que tinha feito, cada decisão, a havia levado até aquele ponto. Era um abismo, e antes que pudesse perceber, o peso de tudo se lançava sobre ela. Suas esperanças de ser uma boa mãe, a luta diária, as promessas de mantê-las a salvo. "Você não vai levar minha filha para longe!" Clara berrou, sentindo o desespero invadindo suas veias. Mas naquele instante a porta se fechou, e ela percebeu que estava no centro da tempestade. Então, em um movimento inesperado, Marina se virou
e puxou o celular da mão do homem, mas não com resistência, com determinação. Chega, eu sei o que vocês fazem. Eu não vou mais colaborar com isso. Clara ficou atônita. O homem ficou agressivo, seu semblante mudando rapidamente. E o que parecia ser um plano de captura, agora estava desmoronando. Você... Não se esqueça de quem você realmente é. Os meninos trocaram olhares de desconfiança. Clara sentiu um frio na barriga. Será que Marina estava envolvida em algo sinistro? E o que o homem queria dizer com quem você realmente é? A sirene se aproximava, e Clara tinha certeza de que tudo mudaria a partir daquele momento. Enquanto as vozes nas ruas começavam a se intensificar, Clara percebeu que precisava agir rápido. Os planos de Marina se revelavam. Mas qual era o verdadeiro plano dela? E se aqueles meninos que pareciam tão inofensivos fossem a ponte para algo muito mais sombrio? A batalha estava começando e, de repente, a verdade parecia ser mais sombria do que qualquer um poderia antecipar. Mas o que Fernando, o homem ameaçador, teria para dizer sobre tudo isso? As palavras dele ecoavam, prometendo segredos inconfessáveis. Clara sentiu um frio percorrer suas costas, enquanto o futuro de sua filha estava prestes a ser decidido diante de seus olhos. A escolha que Marina faria a seguir poderia separá-las para sempre. E com a sirene crescendo, a única certeza que Clara tinha era que tudo estava prestes a explodir. Clara ficou paralisada. As sirenes unindo ao fundo, a tensão entre eles era quase palpável. O que ela deveria fazer? Proteger Marina ou enfrentar essa ameaça? O homem se inclinou ainda mais, olhos fixos na filha, e o grupo se mantinha em silêncio, as palavras não ditas pesando na atmosfera. Marina, não escute. Eles estão te manipulando, Clara bradou, mesmo sabendo que suas palavras podiam não surtir efeito. A situação parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas a filha, perdida em um mar de confusões, mantinha a visão em direção ao homem, como se ele fosse a única coisa que importava ali. Você não entende, mãe. Eles são meus amigos. Eles me querem bem. A voz dela encheu o quarto de uma frustração quase insuportável. Clara olhou ao redor, buscando o apoio que não via nos rostos conhecidos. Os meninos na sala trocavam olhares, mas ninguém intervinha. O ar estava denso de tensão, e Clara sentiu um nó se formando em seu estômago. É isso mesmo, Clara. Não consegue perceber que ela já é parte desse mundo? Todos nós sabemos o que ela realmente pode fazer. O homem lançou a frase como uma granada, e o impacto fez Clara estremecer. O que ele quis dizer com aquilo? O que Marina pode fazer? Antes que Clara pudesse processar essa informação, uma das meninas que estava com o grupo, uma garota de cabelos curtos e uma expressão obstinada, finalmente falou. Ela é especial. Você não sabe a verdadeira força dela. O tom dela era um convite à descoberta, uma tentativa de quebrar a barreira que Clara tentava erguer. Especial em quê? Clara questionou, a angústia aumentando. O que estava acontecendo dentro da mente da filha? Qual era essa força que ninguém havia mencionado antes? O choque estava prestes a explodir. Marina virou-se lentamente, o olhar dela mudando. Mãe, você sempre acha que ser normal é o certo, mas a verdade é que eu sou diferente. Eu sou poderosa, e você precisa entender que não irei mais me esconder. Aquilo foi como um tapa na cara de Clara. Poderosa? Como assim? Marina, você não precisa de nada disso. Você é perfeita do jeito que é. As palavras dela saíram quase como um pedido desesperado. Mas Marina parecia distante, seus olhos começando a brilhar de uma maneira que Clara nunca havia visto. Você não entende, mãe. Eu não sou apenas sua filha. Sou parte de algo muito maior, algo que você sempre tentou impedir. Naquele instante, o ar pareceu se eletrificar. O grupo de meninos começou a se mover. E Clara percebeu que tudo aquilo estava prestes a mudar. A sirene lá fora parecia um alerta para algo mais, algo que estava prestes a se revelar.
Então, numa fração de segundo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta explodiu e policiais armados invadiram o quarto. Todo no chão, mãos para cima. A cena estava se desenrolando como um filme de ação, mas era a vida real. Clara sentiu seus batimentos acelerarem. O que acabara de acontecer? O homem, agora surpreso, deu um passo atrás, mas antes que pudesse escapar, um dos policiais o segurou, imobilizando-o. Os meninos, agora em choque, estavam congelados, e até mesmo Marina parecia perdida naquele turbilhão. O que os policiais sabiam sobre tudo aquilo? A realidade estava se desdobrando de formas que Clara jamais poderia imaginar. Você está presa. Um dos policiais, um homem com um olhar firme, gritou em direção a Marina. Estamos aqui para te levar. Você sabe por quê? Marina olhou para a mãe, os olhos arregalados. Mãe, eu não quero ir. Não podemos deixar isso acontecer. A confusão e o medo se misturavam enquanto Clara tentava entender o que havia de tão grave. Que segredos a filha escondia? A tensão subiu. Clara queria gritar, queria entender, mas tudo que se passou nessa fração de segundos parecia um turbilhão, um pesadelo sem fim. Por que essa força a tinha colocado nessa situação? O que mais ela não sabia sobre Marina? E com os policiais cercando o grupo, a única certeza que Clara tinha era que tudo estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir mudaria tudo para sempre. Clara ficou paralisada, as sirenes unindo ao fundo e a tensão entre eles era quase palpável. O que ela deveria fazer? Proteger Marina ou enfrentar essa ameaça? O homem se inclinou ainda mais, olhos fixos na filha, e o grupo ficou em silêncio. As palavras não ditas pesando no ar. Marina, não escute! Eles estão te manipulando! Clara gritava, sabendo que suas palavras podiam não ter efeito. A situação parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas a filha parecia tão distante, como se a única coisa que importasse ali fosse o homem diante delas. Você não entende, mãe. Eles são meus amigos. Eles me querem bem. O tom de Marina estava carregado de uma frustração agonizante. A expressão dela feriu Clara como uma faca. O que tinha acontecido com sua doce filha? O grupo de meninos continuava em silêncio, trocando olhares nervosos, enquanto Clara sentia um nó se formar em seu estômago. É isso mesmo, Clara. Não consegue perceber que ela já é parte desse mundo? Todos nós sabemos o que ela realmente pode fazer. O homem, com um olhar desafiador, fez Clara estremecer. O que queria dizer com aquilo? Antes que pudesse processar, um brilho ofuscante surgiu do celular que o homem segurava. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O dispositivo piscava, revelando uma imagem. Era um vídeo, mas não era qualquer vídeo. Era um registro de Marina, mas a imagem mostrava sua filha em ações que Clara nunca poderia imaginar. Em um ambiente escuro, cercada por figuras misteriosas. Olhos ocultos, rostos distorcidos em sombras. Marina! O que é isso? Clara gritou, a voz tremendo. O que você está fazendo? Perguntas ferviam em sua mente, mas tudo o que obteve foi o silêncio de sua filha, que agora parecia perdida em óculos inquietos. A sala ficou tensa. O homem aproximou-se mais, sua presença ameaçando sufocá-las. Ela é um talento raro, Clara. Você sempre quis proteger, mas o mundo não é assim. Precisamos dela. Ele apontou o celular, revelando mais imagens chocantes. É isso que você deve entender, Marina. Então, do nada, uma explosão sacudiu o lugar. A porta arrebentou, e Clara viu uma figura conhecida entrar. Era Fernando, o ex-marido, o pai de Marina. Parem tudo agora! Ele gritava, sua presença trazendo um clima de urgência e caos. A tensão aumentou. Clara nunca soube que Fernando estava envolvido nisso. O homem que estava com Marina olhou surpreso. Você? O que faz aqui? Ele parecia nervoso, como se a chegada de Fernando tivesse mudado todo o cenário. O que está acontecendo, Clara? O que você fez? Fernando questionou, a voz cheia de traição, como se todos ali fossem peças de um jogo perigoso. Como você pode permitir que isso aconteça?
Ele refletia um desconforto profundo. Clara não sabia como responder. As palavras não conseguiam sair. O que realmente havia acontecido? Quem era seu ex-marido nesse jogo sombrio? Pai, eu estou bem. Eles me ajudam. Marina gritou, mas Clara notou que a voz dela era vacilante. O brilho em seus olhos começou a se apagar. Fernando a encarou e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina, ele começou, mas as palavras não vinham. O olhar dele balançava entre o desespero e a raiva. Então, como se a bomba tivesse estourado, o homem que era uma ameaça se virou para Fernando. Você acha que pode levá-la de volta? Nós não vamos deixar isso acontecer. Ele parecia pronto para lutar, e a tensão subia como um fio prestes a arrebentar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Segredos, mentiras, revelações estavam prestes a explodir. As imagens no celular, as alianças desconhecidas, tudo girava em torno dela, como uma tempestade incontrolável. O que mais estava escondido? O que mais Clara não sabia sobre sua filha, sobre seu ex-marido? Enquanto a sirene externa continuava a tocar, a atmosfera dentro do quarto era um redemoinho de emoções intensas. E naquele instante, Clara percebeu que não era só Marina que estava em perigo. Era toda a verdade que a cercava, prestes a se desvelar em um caos devastador. O futuro de sua filha estava prestes a se redefinir, de uma maneira que Clara nunca poderia imaginar. Clara ficou paralisada. As sirenes unindo ao fundo e a tensão entre eles era quase palpável. O que ela deveria fazer? Proteger Marina ou enfrentar essa ameaça? O homem se inclinou ainda mais, olhos fixos na filha, e o grupo ficou em silêncio, as palavras não ditas pesando no ar. Marina, não escute! Eles estão te manipulando! Clara gritava, sabendo que suas palavras podiam não ter efeito. A situação parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas a filha parecia tão distante, como se a única coisa que importasse ali fosse o homem diante delas. Você não me entende, mãe. Eles são meus amigos. Eles me querem bem. O tom de Marina estava carregado de uma frustração agonizante. A expressão dela feriu Clara como uma faca. O que tinha acontecido com sua doce filha? O grupo de meninos continuava em silêncio, trocando olhares nervosos, enquanto Clara sentia um nó se formar em seu estômago. É isso mesmo, Clara. Não consegue perceber que ela já é parte desse mundo? Todos nós sabemos o que ela realmente pode fazer. O homem, com um olhar desafiador, fez Clara estremecer. O que queria dizer com aquilo? Antes que pudesse processar, um brilho ofuscante surgiu do celular que o homem segurava. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O dispositivo piscava, revelando uma imagem. Era um vídeo, mas não era qualquer vídeo. Era um registro de Marina, mas a imagem mostrava sua filha em ações que Clara nunca poderia imaginar. Em um ambiente escuro, cercada por figuras misteriosas. Olhos ocultos, rostos distorcidos em sombras. Marina! O que é isso? Clara gritou, a voz tremendo. O que você está fazendo? Perguntas ferviam em sua mente, mas tudo o que obteve foi o silêncio de sua filha, que agora parecia perdida em óculos inquietos. A sala ficou tensa. O homem se aproximou mais, sua presença ameaçando sufocá-las. Ela é um talento raro, Clara. Você sempre quis proteger, mas o mundo não é assim. Precisamos dela. Ele apontou o celular, revelando mais imagens chocantes. É isso que você deve entender. Marina! Então, do nada, uma explosão sacudiu o lugar. A porta arrebentou e Clara viu uma figura conhecida entrar. Era Fernando, o ex-marido, o pai de Marina. Parem tudo agora! Ele gritava, sua presença trazendo um clima de urgência e caos. A tensão aumentou. Clara nunca soube que Fernando estava envolvido nisso. O homem que estava com Marina olhou surpreso. Você? O que faz aqui? Ele parecia nervoso.
como se a chegada de Fernando tivesse mudado todo o cenário. "O que está acontecendo, Clara? O que você fez?" Fernando questionou, a voz cheia de traição, como se todos ali fossem peças de um jogo perigoso. "Como você pode permitir que isso aconteça?" Ele refletiu um desconforto profundo. Clara não sabia como responder. As palavras não conseguiam sair. O que realmente havia acontecido? Quem era seu ex-marido nesse jogo sombrio? "Pai, eu tô bem. Eles me ajudam!" Marina gritou, mas Clara notou que a voz dela era vacilante. O brilho em seus olhos começou a se apagar. Fernando a encarou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Marina!" ele começou, mas as palavras não vinham. O olhar dele balançava entre o desespero e a raiva. Então, como se a bomba tivesse estourado, o homem que era uma ameaça se virou para Fernando. "Você acha que pode levá-la de volta? Nós não vamos deixar isso acontecer." Ele parecia pronto para lutar, e a tensão subia, como um fio prestes a arrebentar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Segredos, mentiras, revelações estavam prestes a explodir. As imagens no celular, as alianças desconhecidas, tudo girava em torno dela como uma tempestade incontrolável. O que mais estava escondido? O que mais Clara não sabia sobre sua filha, sobre seu ex-marido? Enquanto a sirene externa continuava a tocar, a atmosfera dentro do quarto era um redemoinho de emoções intensas. E naquele instante, Clara percebeu que não era só Marina que estava em perigo. Era toda a verdade que a cercava, prestes a se desvelar em um caos devastador. Então, em meio ao conflito, um grito cortou o ar. Clara nunca esqueceria aquele som. Era da estrela pop que ela conhecia bem, a mesma que estaria em um show no dia seguinte. O homem olhou em volta, os olhos arregalados de pavor. Todos ficaram em choque. O que estava acontecendo? Ela é a chave, ele gritou, recuando. "A única dela. Não podemos perder isso." O pânico tomou conta do ambiente, e tudo pareceu girar em torno daquela revelação. O que o ex-marido de Clara tinha a ver com tudo isso? O que Marina realmente escondia? O que queria dizer com a única? O homem, agora visivelmente nervoso, puxou uma faca escondida. Clara viu sua vida passar diante dos olhos. O instante se estendeu. Então, com um movimento rápido, ele cortou o celular de Marina em dois, a tela se apagando. Um grito de desespero ecoou na sala. Foi como se o mundo tivesse parado. "Não! O que você fez?" Marina gritou. O homem começou a recuar, e enquanto todos olhavam sem entender, Clara percebeu que a única coisa que estava clara era que tudo tinha mudado. O plano, o destino, a luta pela verdade. Ninguém sabia os verdadeiros limites de Marina. E agora, talvez fosse tarde demais para descobrir. "Saia agora! E não olhe para trás!" Fernando gritou, despedaçando o momento. Mas o caos continuava, girando, os segredos não revelados, pesando como uma montanha. O que viria a seguir? Clara não sabia, e a única certeza que tinha era que estava prestes a perder tudo. Clara ficou paralisada, as sirenes unindo ao fundo e a tensão entre eles era quase palpável. O que ela deveria fazer? Proteger Marina ou enfrentar essa ameaça? O homem se inclinou ainda mais, olhos fixos na filha, e o grupo ficou em silêncio, as palavras não ditas pesando no ar. "Marina, não escute, eles estão te manipulando." Clara gritou, sabendo que suas palavras poderiam não ter efeito. A situação parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas a filha parecia tão distante, como se a única coisa que importasse ali fosse o homem diante delas. "Você não entende, mãe. Eles são meus amigos. Eles me querem bem." O tom de Marina estava carregado de frustração. A expressão dela feriu Clara como uma faca. O que tinha acontecido com sua doce filha? O grupo de meninos continuava em silêncio, trocando olhares nervosos, enquanto Clara sentia um nó se formar no seu estômago. "É isso mesmo, Clara. Não consegue perceber que ela já é parte desse mundo?
Todos nós sabemos o que ela realmente pode fazer. O homem, com um olhar desafiador, fez Clara estremecer. O que queria dizer com aquilo? Nesse instante, a porta se abriu novamente com um estrondo. Um oficial de polícia, de cara séria, entrou. Ninguém se mexa. A voz dele cortou o ar e todos se voltaram para ele em choque. A presença da polícia trouxe uma nova camada de tensão. Marina, vem aqui agora, ele ordenou, olhando furiosamente para o homem que estava com a filha. Clara sentiu um frio na barriga. Ela sabia que a situação não era simples. O homem começou a se afastar, mas ainda segurava o celular de Marina. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse ele, com um tom de desespero. Ela é única! Murmúrios começaram a se espalhar entre os meninos. O que ele quer dizer com isso? Clara pensou. Antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, um grito eclodiu lá fora, interrompendo tudo. Um grupo de pessoas apareceu. Pareciam estar em uma espécie de manifestação. Clara reconheceu uma jovem, sua amiga de infância, segurando cartazes. Libertem Marina, ela pertence a nós. A multidão começou a gritar em apoio. Mas o que está acontecendo? Clara pensou, pegando Marina pelo braço, puxando-a para mais perto. Você é parte disso, Marina. A essência de confusão e pavor estabelecia raízes na mente da mãe. Sem aviso, o homem que havia entrado na sala começou a se transformar. Ele se contorceu e, em uma fração de segundo, Clara viu a verdadeira forma dele. Suas feições mudaram. Olhos se tornaram um brilho intenso, quase iluminados. Meus filhos, vocês não entenderam ainda? Ele disse com uma voz que não parecia mais humana. Aquele homem estava se revelando como uma criatura inimaginável. Marina olhou para Clara com olhos arregalados. Mãe, eu sabia que ele não era só um amigo. Ele é de outro mundo. A confusão no rosto de Clara era um reflexo puro do terror que se abateu sobre elas. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz se espalhou pelo quarto, cegando-os momentaneamente. Quando Clara recuperou a visão, o espaço estava vazio. O homem, os meninos, a multidão lá fora, tudo tinha sumido em um instante. Só restava ela e Marina. Onde estão eles? O que aconteceu? Clara perguntou, a voz tremendo. Ela se sentia perdida, agarrando Marina pela mão. Eu não sei. A expressão de Marina mudava de ânimo e urgência. Precisamos ir. Eles virão atrás de nós. Clara estava completamente apavorada. Para onde vamos? O que está acontecendo? A mente dela girava. Marina, me explica. Eles sabiam que você ia me impedir. Aquele homem, ele não é só um amigo. Ele é o líder de uma colisão entre mundos. O coração de Clara disparou. Ela não conseguia compreender. Marina, isso é loucura. A única certeza que tinha era que agora a batalha não era apenas pela segurança dela e da filha, mas por algo muito maior que nem imaginava. Precisamos descobrir a verdade. Marina insistiu, os olhos ardendo de determinação. Eles não vão desistir de mim. E assim, com o eco da sirene e o peso do desconhecido pairando no ar, Clara sabia que tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. O que mais estava escondido nas sombras? E o que viria a seguir? A única certeza era que tudo estava prestes a se tornar uma luta pela sobrevivência. Clara ficou paralisada. As sirenes unindo ao fundo e a tensão entre eles era quase palpável. O que ela deveria fazer? Proteger Marina ou enfrentar essa ameaça? O homem se inclinou ainda mais, olhos fixos na filha, e o grupo ficou em silêncio, as palavras não ditas pesando no ar. Marina, não escute! Eles estão te manipulando! Clara gritou, sabendo que suas palavras poderiam não ter efeito. A situação parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas a filha parecia tão distante, como se a única coisa que importasse ali fosse o homem diante delas. Você não entende, mãe. Eles são meus amigos. Eles me querem bem. O tom de Marina estava carregado de frustração. A expressão dela feriu Clara como uma faca. O que tinha acontecido com sua doce filha? O grupo de meninos continuava em silêncio, trocando olhares nervosos, enquanto Clara sentiu um nó se formar no seu estômago. É isso mesmo, Clara.
Não consegue perceber que ela já é parte desse mundo? Todos nós sabemos o que ela realmente pode fazer. O homem, com um olhar desafiador, fez Clara estremecer. O que queria dizer com aquilo? No instante que a tensão alcançou seu ápice, o ambiente pareceu se iluminar com uma explosão de luz. Clara lutou contra o brilho ofuscante, tampando os olhos com a mão. Quando a luz passou, um novo personagem apareceu. Era o avô de Marina, um homem que Clara não via há anos. Ele sempre foi uma presença enigmática, conhecido por suas histórias estranhas e por sussurrar sobre linhagens místicas. "Marina, o que você está fazendo aqui?" ele gritou, sua voz cortando o silêncio denso da sala. O homem que estava com Marina ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma. E Clara sentiu um frio na barriga. "Você não deveria estar com eles." Ele se virou para os meninos, os olhos cheios de fúria. "Você não pode intervir." O homem retrucou, a voz encolhida de raiva. "Ela é nossa." Mas o avô de Marina não hesitou. "Você não sabe com quem você está lidando." Ele puxou algo do bolso, um medalhão reluzente. Clara ficou assustada, reconhecendo-o como um objeto que sempre pertenceu à família, um artefato que, segundo histórias do avô, tinha o poder de desvendar verdades ocultas. "Avô, não! O que você está fazendo?" Marina protestou, mas era tarde demais. O avô segurou o medalhão na direção do grupo e um brilho intenso se espalhou pela sala, quase como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Clara mal conseguiu respirar. E então algo surpreendente aconteceu. Do medalhão emitiu uma onda de luz que atingiu Marina primeiro, e ela começou a brilhar, a energia crescendo ao seu redor. Os olhos dela tornaram-se completamente prateados, e uma força indescritível emergiu dela, puxando todos para mais perto. O grupo inteiro se viu envolto naquele brilho, iluminados como se estivessem sob uma luz celestial. "Ela é a escolhida", o avô proclamou, agora com uma voz forte que reverberava pela sala. Clara sentiu um frio na espinha. "Ela é a guardiã de uma linhagem antiga. Marina tem o poder necessário para proteger os mundos." O grupo estava em choque, e até mesmo o homem que antes ameaçava parecia hesitar. "Mas isso não pode ser verdade", ele gritou, seu tom agora desespero. "Nós estávamos planejando. Era para ser nosso." Marina olhou para o avô, confusa e assustada. "Avô, o que você quer dizer com isso? Eu não quero isso." A dor em sua voz era palpável, e Clara sentiu a urgência em seu peito. "Você não tem escolha, querida. A verdade deve ser revelada. O mundo precisa de você, e o seu destino não é aqui." Ele olhou para o homem, que agora desmoronava na presença da luz. "Você não pode levar Marina. Ela pertence ao outro lado." "Não pode levar Marina. Ela pertence ao outro lado." Antes que Clara pudesse entender o que aquilo significava, o agressor fez um movimento rápido e puxou um dispositivo minúsculo. Com um clique, a sala foi invadida por um som ensurdecedor, uma onda de energia que parecia puxar todos para longe. Os rostos de todos se distorceram em medo. A luz do medalhão começou a vacilar, e a sala parecia uma prisão giratória. Clara gritou: "Marina!" Mas tudo desapareceu em um turbilhão. O homem, em desespero, começou a rir de maneira quase maníaca. "Você nunca vai escapar. O jogo apenas começou." E quando tudo se apagou, Clara se deu conta de que os relacionamentos estavam mudando. Segredos não revelados estavam à beira de vir à tona. No meio da escuridão, a última imagem que Clara viu foi a expressão aterrorizada de Marina, refletindo a batalha que estava prestes a se desdobrar entre mães e filhas, entre luz e escuridão. No silêncio que se seguiu, Clara entendeu que tudo tinha mudado. A luta pela verdade apenas começava. E quem realmente era Marina? A luz do medalhão iluminou o ambiente, e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. O mundo parecia girar, enquanto Marina, cercada por uma aura de poder, olhava para o avô com um misto de confusão e determinação. "Marina,
Você precisa controlar isso, o avô exclamou, os olhos fixos na neta. É hora de você assumir seu verdadeiro destino. O homem que antes ameaçava as duas estava em retirada, o rabo entre as pernas, a expressão de alguém que havia subestimado o poder que estava diante dele. Vocês não entendem, isso não pode acontecer, ele gritou, tentando recuperar a confiança. Clara percebeu que a atmosfera mudava. A tensão estava palpável, como um fio prestes a se romper. Marina, escute o avô. Você é forte, muito mais do que imagina. Clara exclamou, com esperança transbordando de seu coração. Marina hesitou. Eu não sei se quero isso. A vulnerabilidade em sua voz fazia o coração de Clara disparar. Poder ou não, a filha ainda parecia buscar seu lugar em um mundo que não compreendia. Em um movimento rápido, o avô lançou o medalhão em direção ao homem. A joia encontrou o chão e explodiu em um brilho ofuscante. Um clarão envolveu todos na sala, e a realidade começou a se distorcer. Clara sentiu como se estivesse sendo puxada. Sua visão se tornava embaçada. Tudo parecia se desfazer, como a fumaça ao vento. Mas então, o brilho foi ofuscando, até que tudo ficou sereno. Clara abriu os olhos e estava em uma praia, com Marina ao seu lado. O que aconteceu? A mãe perguntou, confusa. Estamos em um intervalo, disse o avô, com um tom de bravura. Um momento entre mundos. Aqui, vocês têm a chance de ver a verdade. Ele apontou para o mar, onde sombras de seres humanos e criaturas místicas dançavam sob as ondas. Clara ficou maravilhada, insegura sobre o que estava vendo. Um mundo cheio de potencial, mãe, Marina comentou, os olhos dela brilhando. Esse era o meu destino, o que eles queriam que eu fizesse. É por isso que as coisas mudaram tão rápido. Mas e se eles voltarem? E se não conseguimos voltar? O medo tomou conta de Clara, mas o avô pegou suas mãos. A força de vocês duas pode mais do que imaginam. Lembrem-se, a família é a verdadeira magia. As ondas quebravam suavemente à beira da praia, e Clara sentia seu coração aquecer. Marina, vamos juntas. Não importam as escolhas do passado. O que importa agora é o futuro. Ela olhou nos olhos da filha, transmitindo amor e determinação. De repente, tudo mudou. As sombras do mar começaram a se formar em figuras e os seres mágicos pareciam se aproximar, oferecendo as mãos. Vão, vocês têm muito a fazer, o avô exclamou, encorajando-as. Marina olhou para a mãe e, sem mais hesitação, estendeu a mão. Vamos juntas, mãe. Eu não vou deixar você para trás. Clara pegou a mão da filha com firmeza. A luz começou a brilhar intensamente e, em um instante, foram envolvidas em uma onda de energia. O mar se agitou e as sombras pareceram dar um passo à frente, como se quisessem puxá-las para a nova realidade. E então, tudo se apagou, deixando apenas um eco do que havia sido um mundo cheio de incertezas, e em seu som, uma notável esperança. O que enfrentariam a partir de agora era desconhecido, mas em seus corações, a certeza de que eram mais fortes juntas. E assim, encararam o vazio. Clara e Marina estavam preparadas. Não haveria mais segredos, apenas a busca pela verdade e o futuro que ainda estava por vir. E você, estava pronto para a próxima jornada? Para saber o que vem a seguir? Então não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos ver sua resposta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.